Muito bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma manhã de domingo com a nossa escola bíblica dominical, que tem como tema do trimestre a oração. Tá? Então, nada mais justo, né? Nada mais correto do que nós começarmos orando ao nosso Deus. Lembrando, né, que hoje, um dia especial no Brasil, né? Hoje é dia 15. E por ser dia 15 é o dia das eleições no Brasil, né? Vamos orar pela nossa nação, né? Que seja um dia tranquilo, de paz, que tudo corra tranquilamente e que o Senhor possa abençoar a nossa nação, né? Que nós realmente tenhamos governantes nível municipal, né? Que sejam realmente pessoas comprometidas com a verdade e comprometidas com a melhora do povo. Coisas que nos têm faltado muito nos políticos nos últimos anos. Vamos orar? Então oremos. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por estarmos reunidos como igreja. Agradecido, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tem nos abençoado. Motivo de gratidão, podemos estar nos reunidos como igreja nesse instante para estarmos estudando a Sua palavra, Senhor. E por isso quero clamar a Ti que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento, nosso conhecimento, que a gente possa conhecer um pouquinho mais da Sua vontade escrita na Sua palavra, Pai. Clamo ainda no dia de hoje pelo nosso Brasil, que o Senhor possa olhar com amor, com carinho, abençoando e tendo misericórdia de nós. Sabemos muito bem que o Senhor já tem tido, Senhor, mas clamamos que continue a ter misericórdia da nossa nação. Abençoe os nossos governantes, abençoe aqueles que serão eleitos no dia de hoje, que possam ter um comprometimento com a verdade, que possam realmente ter interesse em fazer melhorias para o povo. Assim nós clamamos agradecidos no nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. Lição de número 8. Pai Nosso, oração que Jesus ensinou 2. Os irmãos que assistiram à aula passada, ou que pelo menos estudaram, né, na revista, a aula passada, número 7, tinha exatamente esse mesmo tema. Pai Nosso, oração que Jesus ensinou 1. Ou seja, não precisamos forçar muito a cabeça para perceber que é uma aula de continuação. Não por nós termos demorado demais, mas a própria revista traz duas lições, a 7 e a 8, para falar da oração modelo que nosso Senhor Jesus deixou, a oração do Pai Nosso. Recordamos um pouquinho, né? Vamos recordar. Na lição passada, nós estudamos aquele trecho da oração do Pai Nosso, que falava a respeito de nós aceitarmos, sentirmos e termos convicção que Deus é o nosso Pai. A paternidade de Deus, o amor, o carinho, as bênçãos e a misericórdia sobre nossas vidas, como um pai amoroso faz com seus filhos. Reconhecermos também que a vontade, e lutarmos para isso, que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida e no mundo também. E ainda, estarmos sempre prontos a agradecermos pelo pão de amanhã que o Senhor já está preparando hoje. Essas foram as dimensões da oração que Jesus nos ensinou. Nós estudamos as 3 dimensões, mas não paramos por aí. Nós vamos continuar no dia de hoje estudando mais algumas dimensões da oração de Pai Nosso que Jesus deixou para nós. Então vamos lá, continuando. Alvos da nossa lição. O aluno será capaz de saber, no sentido de compreender, os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo descrita em Mateus 6, agora os versos 12 e 13, para o dia de hoje. Fazer, no sentido de confessar os seus pecados a Deus. Ainda, perdoar aqueles que o têm ofendido. E fazer, no sentido de estar vigilante para resistir às ciladas do maligno. Para essa lição de número 8, o texto bíblico, ou os textos bíblicos, né, melhor dizendo, estão em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 26, Lucas capítulo 18, 2 Coríntios 12, 1 Pedro capítulo 5 e Efésios capítulo 6. E o texto áureo está em Mateus 6, versos 12 e 13,
que eu leio para os irmãos que está aqui na nossa projeção. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A título de introdução, um pouco daquilo que nós vimos na semana passada, que também tem a ver com a continuidade da aula nos dias de hoje, Trago assim para os irmãos, No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica, entre os judeus, portanto, era caracterizada ou era medida, vamos assim também dizer, por 3 elementos principais: esmolas, oração e jejum. Eram 3 elementos importantíssimos que todo judeu tinha a responsabilidade de expressar como característica da sua fé. Tá? Jesus, por seu lado, ele não veio contra essas práticas. Na verdade, ao contrário, ele valorizou essas práticas. Boas práticas, esmolas, jejum, oração. Contanto que estas práticas fossem realizadas com uma atitude interior correta. Ou seja, Jesus chegou e falou assim: muito bem, esmolas, oração, jejum, muito bom. Mas se isso expressar realmente o seu interior, ótimo. Mas se for só uma capa para mostrar para os outros ao redor como você é tão espiritual, você faz jejum, você faz orações em público, na praça, nas esquinas, ou dá esmolas na hora que está todo mundo vendo, para as pessoas poderem reconhecer que você é um homem justo, aí não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Agora, especificamente sobre a oração, Jesus vai falar algumas coisas de princípios que norteiam a oração de todo cristão. Fosse lá naquela época, seja nos dias de hoje também. Então, lá em Mateus 6, os versos de 5 até 8, que nós vamos reler. Nós lemos na semana passada e vamos ler de novo hoje, esses versos de 5 a 8, onde Jesus estabelece os princípios, o norte, norteia como deve ser ou como deve ser o comportamento do cristão para a oração. Ponto 1. A oração deve ser particular, discreta e humilde. Jesus fala isso quando fala assim: fechar a porta. Comentamos na semana passada e comentamos de novo agora, Isso não quer dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo está censurando uma oração em público. Entenda muito bem. Muitas vezes nós somos chamados a fazer uma oração em pública quando nós estamos reunidos, Então nós estamos lá na igreja, estamos todos reunidos, tem um momento lá que nós cantamos, e o pastor que está à frente, ou o irmão que está dirigindo, muitas vezes chama algum irmão para fazer uma oração. Irmão fulano de tal, irmão, ore agora nesse instante, nesse início de cultuar, oferecendo o nosso cultuar ao nosso Deus. Ou em outro momento qualquer, oração pelos enfermos, oração de intercessão, Ou então, como no dia de hoje, vamos orar pela nossa nação. Nossa nação precisa muito de uma série de mudanças. Vamos orar então. Então, naquele momento, nós fazemos orações públicas. Então, não é porque a gente está fazendo oração pública que nós estamos indo contra os princípios que o nosso Deus orientou. Mas todos nós devemos ter momentos de intimidade com Deus. São momentos meu e Deus. Então, se é momento meu e Deus, então eu entro lá no meu quarto ou num outro recinto, fecho a porta, fico quieto, em silêncio, só eu e Deus. Desligo qualquer coisa que possa me atrapalhar a atenção e lá eu vou me apresentar diante de Deus, de maneira discreta e humilde. Ainda, ele fala que deve ser objetiva a sua oração, com objetividade, sem vãs repetições. Também comentamos, e novamente vamos comentar, essas vãs repetições que muitas vezes nós lembramos. Cada vez que se fala nesse texto, a gente lembra dos católicos fazendo reza. E vai lá, não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, não sei o que, fala e não diz nada, Pois bem, se nós também estivermos em oração, mas falando e não dizendo nada, são palavras jogadas ao vento. Não tem sentido nenhum. Aquilo tem que ser condizente com o nosso interior também. Confiança no cuidado de Deus
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Eu tenho que ter fé no meu Senhor. Eu tenho que acreditar que meu Senhor é Pai, e como Pai Ele é amoroso, Ele mandou seu Filho para me justificar os meus erros, porque por mim mesmo não poderia. Por isso Ele é amoroso, cuidadoso. Ele tenho que confiar nos cuidados de meu Deus. Então minha oração tem que ser norteada por isso. Tem que ser discreta, humilde. Tem que ser com objetividade e tem que ser com fé, para poder ser aceito ao nosso Deus. Ainda a introdução, né? Comentamos esse trecho, vamos ler esse trecho que está lá em Mateus 6, versos de 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Lá no Evangelho de Lucas, nós encontramos, e só no Evangelho de Lucas, um pedido dos discípulos para Jesus que ensinasse eles a orarem. E daí até pergunto, por quê? Eles não sabiam orar? Claro que sabiam, estavam acostumados a orar. Mas eles estão experimentando uma novidade de vida em Jesus Cristo. Então eles percebem, sabiamente, aliás, percebem, que essa novidade de vida requer um ajuste na relação entre nós e Deus. Como a gente deve chegar até Deus? Como deve ser? Você, o Senhor, como Filho de Deus que veio até a terra, ensina-nos a orar. Como nós devemos chegar até o Pai. E é claro que Jesus Cristo prontamente atendeu esse pedido. E Jesus Cristo ensinou os discípulos a orar. E aí vem a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Percebam, modelo, ok? Vamos lá. A oração conhecida como Pai Nosso precisa ser vista, então, não como um conjunto de palavras a serem repetidas à exaustão. Não teria sentido. Não tem lógica. O Senhor Jesus, um pouquinho antes de começar a apresentar a oração do Pai Nosso, né, conhecida como oração do Pai Nosso, ele norteia o modo como nós devemos nos comportar para a nossa oração. Tá? Então, no secreto, não é? Com humildade, reconhecendo Deus como nosso Pai, fala para que a gente tenha o cuidado de orar tendo fé, crendo. E mais, sem vãs repetições. Então espera um pouquinho, se o próprio Jesus Cristo fala que não quero vãs repetições, falatório, falar, sem dizer nada, como é que ele vai pegar uma oração, apresentar para nós e falar, essa oração aqui é um molde. Toda vez que você vai orar, você ora desse jeito. Mas como o Senhor é assim, igualzinho? Idêntico assim? Pai nosso que está no céu, santificado. Não, isso aqui é um modelo. E como modelo, há uma interpretação pessoal sua. Você não precisa repetir exatamente as mesmas palavras que estão nessa oração. Mas o sentido que deve estar no seu coração, isso sim deve ser colocado. Então nós reconhecermos, como já falamos da lição passada, que Deus é nosso Pai, amoroso, cuidadoso de todos nós. Reconhecermos que o nosso Deus, Pai eterno, tem cuidado de nós. E como tem cuidado de nós, até antes daquelas coisas que nós precisamos, Deus já sabe. Então, por exemplo, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, que Ele nos dá hoje, mas que já tinha preparado antes para nós. E reconhecer que Deus, acima de tudo, tem uma vontade que é a perfeita, melhor para todos nós. Portanto, essa oração é uma oração modelo, que envolve todas as dimensões que Jesus quer nos ensinar. Algumas, inclusive, que ainda não estudamos, vamos estudar hoje. Mas não usarmos de vãs repetições meramente porque foi uma palavra que Jesus usou.
Porque se nós começarmos a repetir, onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente naquelas palavras? Palavras vazias, palavras ao vento, não tem sentido nenhum. Okay? Inclusive aqui nessa imagem, né, eu coloquei aqui o modelo, né, o molde e o modelo, né, para mostrar para vocês que quando a gente tem um molde, né, como aqueles moldes de criança, que está aqui representado uma patinha, você vai lá, joga um gesso, sai igualzinho daquilo que estava lá. Tá? E não é isso que a oração do Pai Nosso nos é. Não é o molde, mas um modelo. Como, por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem de uma garota, né? Uma moça que está sentada, e tem um rapaz que é um pintor, né? Um pintor artístico, e está copiando aqui, está interpretando, né? Ela é um modelo. Não é uma foto, nem uma foto seria idêntica, né? Nem a foto. Mas ela está interpretando, mas usando os mesmos princípios. Assim a oração do nosso Deus, a oração do Pai Nosso. Então vamos aqui, vamos ler a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, de 9 até 13. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Com especial atenção, a partir do verso de número 12, que diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Com dedicação especial a esse trecho, porque a aula de hoje está baseada nesse trecho da oração do Pai Nosso. Porque os versículos anteriores, tínhamos estudado na semana passada. Por isso, vamos dar continuidade às dimensões da oração de Jesus Cristo. Então vamos lá. Vejamos agora, dimensão de número 4. Não se espante não. Se você não assistiu à aula passada, né, você perdeu as 3 primeiras dimensões. Já explicamos, já conversamos, até recordamos essas 3. E agora nós damos continuidade à número 4, onde Jesus nos ensina a lidar com a confissão e com o pecado. Mateus capítulo 6, verso número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesse trecho, Jesus está encorajando a nós confessarmos os nossos pecados, as nossas dívidas diante de Deus. Agora, o conceito de confessar é um conceito que o irmão conhece bem, né? Eu vou confessar aquilo que eu reconheço como erro. Se eu não reconheço que eu errei, que eu não pequei, vou confessar o quê? Eu estou certo? Vou confessar algum pecado? Eu não roubei nada? Vou confessar um roubo? Eu não menti. Eu sou perfeito. Eu não erro nunca. Então veja que o conceito de confessar implica em um reconhecimento de que nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Portanto, a necessidade de humildemente reconhecermos as nossas falhas, para daí sim podermos confessar. Se eu não sou humilde o suficiente para reconhecer que eu sou imperfeito, que eu sou falho, nada vou confessar. Não tenho do que confessar. Jesus ensina esse princípio importantíssimo da humildade na nossa oração, quando fala para a gente de uma parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, de 9 até 14. Nós não vamos ler agora não, tá? Mas o irmão deve lembrar daquela parábola, né? Conta Jesus que o fariseu chegou lá no templo e está orando a Deus. E na sua oração, ele mostra exatamente aquilo que ele era. Um grupo de pessoas zelosas no cumprimento da lei, né? E ele fala, né, a respeito das suas virtudes, que ele jejua, que ele dá esmola, que ele é uma pessoa que não é tal como os outros homens pecadores, que são injustos, que são ladrões, que são adúlteros. Então veja, ele desfila dizeres para Deus de uma total perfeição. Ó Senhor, ó como eu sou bom. Inclusive ele fala, não sou tal como esse publicano. Não sou um pecador. Ora, então não precisava nem orar. Porque ele está se colocando no nível de Deus.
Ele tem que reconhecer humildemente que ele é imperfeito, como todos nós somos imperfeitos. Se eu não reconhecer a minha imperfeição, como é que eu vou chegar diante de Deus? O fariseu considerava que ele era justo o suficiente para ser merecedor das bênçãos e da misericórdia de Deus na sua vida. Estava errado. Nem ele, nem o publicano, essa parábola, nem tampouco nós, somos justos o suficiente para sermos merecedores. Não somos merecedores de nada. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã nas nossas vidas, ela faz isso por nós, mas não porque há justiça em mim. A oração do fariseu bateu no teto e voltou. Não passou dali, porque ele desfilou coisas maravilhosas e perfeitas de si, que é total e completa mentira. Por outro lado, o publicano, que na época de Jesus, né, os irmãos sabem muito bem que quem dominava o mundo daquela época era o Império Romano, né? E o publicano era aquele, né? Tinha níveis diferentes de publicanos, né? Alguns eram retirados do meio do próprio povo, meio dos judeus, e eles seriam cobradores de impostos. E a fama dos publicanos é que eles eram ladrões, roubavam o povo e roubavam o Império Romano também, tá? Eram ladrões. E esse publicano chega lá no templo e humildemente se põe diante de Deus e fala para o Senhor, dizendo que ele é um pecador. Ele confessa. Ele não fala assim, não, mas... Ele não arruma desculpa. É isso. Não, mas as circunstâncias me levaram a isso, aquilo. Não, eu sou um pecador. E Jesus fala, no final, né? Qual desses saiu justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Foi o publicano. Porque ele usou de humildade e reconhecer que ele é um pecador, que ele tem dívidas e pede perdão de Deus. E ainda, Jesus nos ensina a lidar com a confissão e com o pecado, né? Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Confessar os pecados a Deus é nos mostrarmos diante de Deus realmente como somos, o que fazemos e o que fizemos de errado muitas vezes. Confessar nossos delitos, nossos erros. Daí alguém pode falar assim, mas vem cá, Deus não sabe todas as coisas? Deus já não sabe o que está acontecendo? Nem é preciso falar. Deus se agrada da confissão. Porque quando nós confessamos a Deus, nós mostramos nossa humildade e reconhecemos a soberania dele em nossas vidas. Eu me lembro muito bem quando criança, né? Às vezes a gente aprontava algumas artes. Não era sempre, era muito difícil, né? Mas às vezes a gente aprontava alguma coisa. Eu lembro muito bem que a dinâmica era meu pai trabalhando fora de casa, né? E minha mãe trabalhava dentro de casa, cuidando de 3 filhos, né? E cuidando da casa. Então, às vezes a gente aprontava alguma coisa, né? E eu lembro muito bem, você também já deve ter passado por isso, talvez. Vou contar pro teu pai. Essa ameaça dava um frio na espinha. Dava um frio na espinha. Porque quando era coisa corriqueira, uma arte pequena, ficava lá no dia a dia, lá com a gente mesmo. Mas se aprontasse alguma coisa meio pesada, vou contar pro teu pai. Você vai ter que se entender com ele. E teve vezes que aconteceu isso mesmo, né? E a gente sabia que meu pai já sabia. Então a vontade da gente era assim, mas o pai já está sabendo, para que eu preciso ir lá falar com ele, né? A gente estava com medo. E meu pai chegava e perguntava o que aconteceu. Bom, daí não tinha mais jeito mesmo, né? Tinha que falar o que tinha acontecido, né? Confessar. E aí não tinha jeito de ficar enfeitando muito pavão, não. Era aquilo lá mesmo que tinha acontecido e pronto. Você sabe que às vezes nosso pai surpreendia a gente. A gente achava, às vezes, não vai dar nada. E dava. E às vezes a gente achava assim, tô perdido. E ele vinha com uma palavra um pouco mais amorosa e nos surpreendia. Deus nos surpreende também.
Deus também nos surpreende. Foi assim com Paulo e com tantos outros servos do Senhor, relatando na Bíblia, né? Quando Paulo confessa lá o espinho na carne, né? E Deus abraça Paulo, dizendo para ele que, mesmo com espinho na carne, que ele não ia tirar, que ia permanecer, que as bênçãos dele, a dedicação e o cuidado de Deus para com a vida de Paulo, bastaria. Não tinha problema. Deixava lá espinho. Mesma coisa conosco. Deus é amoroso, cuidadoso. Ele quer ouvir. Claro que ele já sabe tudo. Mas ele quer que a gente mostre que Deus para nós é soberano na nossa vida. E que eu humildemente reconheço que eu erro. E que Deus pode nos perdoar. E nos perdoa, com certeza. Ponto número 5. Jesus ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Ainda, Mateus 6, verso de número 12, no trecho que fala, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu acho que nem precisava dizer, mas eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi, pode ver aqui, ó. Talvez esta seja a dimensão do ensino de Jesus mais difícil de ser colocada em prática, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente quer muito perdão de Deus, mas perdoar os outros aí já complicou, né? Mas qual é o sentido de perdão que Jesus quer nos ensinar, né? Usamos a palavra de perdão para situações que podem ser remediadas, né? Muitas vezes nós usamos essa palavra perdão de maneira corriqueira, né? Em algumas coisas, perdão, esqueci isso, perdão. Tá, nós estamos entendendo, mas a dimensão do perdão que Jesus está querendo nos ensinar é muito mais profunda do que isso, muito mais séria do que isso que nós usamos no nosso dia a dia, né? Entretanto, digo eu aqui, né? A palavra perdão só deveria, né? Tem um espaço aqui, eu errei aqui, né? Só deveria ser utilizado para situações em que é impossível remediar, impossível pagar, ou impossível de se voltar atrás. Pedir perdão por alguma falha que eu cometi. Depois que a palavra foi dita, não volta mais. Quem sabe a gente fez uma maledicência em relação a uma pessoa. Uma pessoa fez uma maledicência em relação a mim. Depois que fez, não volta mais. Não tem como remediar. Tem algumas dívidas que são impossíveis de serem pagas. O que Jesus está nos dizendo é que Deus nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão, pois a nossa dívida com Deus era impagável, não é? O pecado nosso fez separação entre nós e Deus. E para que a gente fosse encontrado diante de Deus de maneira justa, fôssemos nós justificados, teríamos que ter um sacrifício muito maior do que aquilo que seria possível ser feito. E Deus sabia muito bem disso. E sabia ao ponto de mandar seu filho Jesus para vir morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E aí nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados por um pecado que era impossível de ser pago. Difícil? Claro que é difícil. Porque quer queira, quer não, nós ainda nos sentimos melhores do que os outros. Um pouco de fariseu tem em cada um de nós. Um pouco de fariseu ainda clama lá dentro de nós, do velho homem, querendo dizer, mas Alfredo, você é tão bom, você é tão justo, você é tão correto, você é tão amável. Parou. Nós não somos tudo isso de jeito nenhum. Nós somos falhos diante de Deus. Tão falhos que às vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não como nós temos perdoado os nossos devedores. Os nossos devedores nós estamos cobrando com juros e correção monetária. E clamamos a Deus que perdoe a nós. Essa dimensão do perdão que é uma das mais difíceis para que a gente possa reconhecer. Por isso nós devemos orar.
Faz parte da dimensão essa de perdoar da oração que Deus deixou para nós, que Jesus nos mostrou na oração do Pai Nosso. E aí nós podemos encontrar realmente o perdão para as outras pessoas que têm nos falhado conosco. Ainda nesse ponto, perdoar é parar de cobrar a dívida de alguém que não pode ser paga. Perdoar é parar de cobrar a dívida de alguém que não pode ser paga. Jesus nos ensina a lógica do Evangelho com a sua própria vida, quando Deus mandou ele vir ao mundo e morrer pelos nossos pecados. É esta a lógica do Evangelho que nos deve nortear. Difícil? Sim, difícil. Tão difícil que a prática da oração nos ajuda a isso. Toda vez que nós estamos orando por aquele que nos ofendeu, por aquele que não pediu perdão para nós, mas que nós devemos perdoar. Eles nos ofenderam de tal modo que é uma dívida que não pode ser paga. Mas se eu constantemente estiver orando por ele, o perdão vai se completar na minha vida. Portanto, eu tenho que insistir. Não posso deixar de ombro, porque Jesus nos deu o exemplo do perdão completo. Dimensão de número 6. Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ser tentado não é o mesmo que ser provado. Às vezes se faz confusão sobre isso. Provação é o teste da fé. Uma provação é uma situação em que nossa fé é provada, é testada. É aquele momento em que nos encontramos com as duras dificuldades da vida. Aqueles momentos em que acontece um problema, acontece dois, acontece três, e às vezes a gente se vê naquela situação que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Já passamos por isso. É aquele momento em que a nossa fé é testada, onde a gente para e tem que escolher. Será que eu continuo acreditando nesse Deus? Tenho fé? Ou será que eu abandono tudo isso? Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa, seu Deus, e larga tudo isso, né? E morre de uma vez. Mas Jó continuou firme na fé dele. Nós também temos problemas. Talvez não com aquela dimensão toda, né, que Jó passou, é verdade, né? Mas nós temos provações da nossa fé ao longo de toda a nossa vida. Nós vamos continuar tendo. E aí nós escolhemos. Continuamos fiéis, fé em Jesus Cristo, ou abandonamos tudo? Provação é testar a nossa fé. Ser tentado não é o mesmo que ser provado. E a tentação? O convite para o pecado. A tentação é chamamento do mal. Podemos ser tentados por nossa própria natureza pecaminosa, pelo pecado que está em nossa volta no mundo, ou diretamente pelo diabo. A tentação procura criar o desejo de pecar. Tiago 1, versos 14 e 12. Os irmãos podem ler depois. O desejo depois leva ao ato, se não ficarmos alertas e resistirmos. Ou seja, nessa situação também temos uma escolha: sucumbir à tentação ou resistir e continuar fiel a Deus. Então, a gente tem que entender que a tentação deve ser... A tentação é algo que nós não devemos desejar na nossa vida, nós devemos fugir. Porque quando somos tentados, nós podemos revelar a nossa fraqueza e cairmos no pecado. Por isso nós devemos clamar tal como Jesus nos ensinou: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ainda nesse ponto de número 6, Jesus ensinou a orar pedindo para nos livrar da tentação. Por quê?
Porque, como nós vimos, a tentação, em vez de ser aquele momento em que o crente tem a oportunidade de evidenciar os seus princípios morais, éticos, espirituais, a tentação é um chamamento à nossa fraqueza. E Satanás conhece exatamente aonde somos mais fracos. Portanto, é um momento, a tentação, que torna-se evidente a nossa fraqueza. Por isso que Jesus fala, clame a Deus para que evite os momentos de tentação. Por esse motivo mesmo que Jesus advertiu. Olha, Jesus na noite que foi traído advertiu, está lá em Mateus 26, 41, e estamos aqui com o texto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dimensão de número 7. Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre do mal. Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livrar-nos do mal? Que mal é esse? O mal existe e ele pode estar personificado no mundo. A Bíblia atesta a existência do mal e dos seres malignos. Na Bíblia é possível encontrar vários nomes para o maligno. Veja, Satanás, pai da mentira, anjos caídos, Beelzebu, tentador, príncipe desse mundo, e etc. Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre desses seres malignos, com o qual o diabo e seus anjos podem atingir nossa vida. Ou seja, nós nunca devemos, de maneira nenhuma, supervalorizar Satanás e seus anjos. Nosso Deus é muito maior. Mas, de igual modo, nós também não devemos desprezá-lo. A maneira mais eficaz de resistir às ações do diabo, do maligno, do mal desse mundo, é orando constantemente. Orar sem cessar. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5,8, nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade. Veja, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, nessa guerra, nós devemos estar sempre preparados para ações do inimigo, porque ele está sempre como um leão, bramando contra aquele que possa ser tragado. Por isso, nos livra do mal, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. E encerrando a aula de hoje, concluindo, Jesus nos forneceu as verdadeiras razões que devem orientar e justificar as nossas orações. Portanto, é orando que recuperamos a dimensão da paternidade de Deus, é orando que aprendemos a temer o Senhor, é orando que nos comprometemos com Deus e a sua vontade, é orando que aprendemos a confiar na sua provisão, é orando que aprendemos a confessar os pecados e nos dispomos a perdoar também, e é orando que tomamos consciência dos livramentos de Deus e nos tornamos vigilantes para resistir às tentações. É essa a aula do dia de hoje. Espero que tenha sido um momento muito proveitoso para todos e que todos vocês tenham um ótimo domingo e que abençoe a vida de todos vocês. Amém?